Queridos, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Jeremias 2, nós vamos ler a partir do versículo 13. Antes eu quero recomendar esse livro aqui, esse livro do irmão Derek Prince, Vivendo pela Fé, tema super propício e coeso com o repertório que a gente cantou hoje, né? Vivendo pela Fé. O irmão Derek Prince, assim, ele é uma sumidade, professor das línguas originais, o cara é bom de Bíblia. E aí eu estava lendo a contracapa desse livro aqui, diz assim, ó, neste livro, Derek Prince explica como você pode aumentar a sua fé, ouvir o que Deus está dizendo, remover obstáculos que o atrapalham, ver suas necessidades financeiras supridas, receber cura física, desfrutar de uma vida mais produtiva e andar em dons espirituais. E querido, sabe o que é mais legal? Que a gente está com 50% de desconto em todos os nossos livros, então você pode adquirir ainda hoje esse livro. Sabe, eu gosto de incentivar livros por uma coisa, querido. Isso daqui não são só páginas, isso daqui é fruto de uma vida. Às vezes o cara errou, acertou, estudou durante 50 anos e ele coloca o melhor do aprendizado dele aqui. E aí você pode, por 10, 20 reais, receber o que custou uma vida. Querido, é inteligente você receber de Deus através de bons livros, amém? Glória a Deus. Então, Jeremias 2, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retêm água. Aqui é um protesto do Senhor Deus, através de Jeremias, para Israel, e ele fala, meu povo cometeu, nessa versão, 2 crimes, em algumas outras versões diz 2 maldades, e aí o Senhor relata quais são essas 2 maldades. Primeiro, abandonaram a ele que é a fonte, e substituíram a fonte por cisternas que eles cavaram para si. O tema da nossa noite vai ser voltando à fonte. Repete comigo, voltando à fonte. É sobre isso que nós vamos conversar. Feche seus olhos, vamos orar. Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é a fonte de água viva. Obrigado, Senhor, por sua palavra, que traz luz, traz entendimento aos simples. Pai, nós nos colocamos nessa posição hoje, Pai, com simplicidade de coração, para receber da tua unção, sabedoria e influência. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, ajusta o que o Senhor desejar em nossas vidas. Queremos nos alinhar com aquilo que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Querido, o que é uma cisterna? Uma cisterna basicamente é um reservatório de água. Então, naquele contexto, naquela época, é como as pessoas conseguiam acumular e fazer sua própria reserva de água. Agora pense comigo. Se você tivesse uma fonte na sua casa, talvez no seu quintal, talvez no seu condomínio, se ao invés de uma piscina, tivesse a fonte de água mais cristalina que a humanidade já conheceu. Sabe aquelas águas caras que a gente vê, né? Voz, São Pellegrini, né? Que é uma italiana lá. Que assim, 250 ml, você paga 50 conto. Aí você vai beber e, pasmem, é só água. Imagina que é no seu quintal esse negócio. Faz sentido você cavar um poço para fazer uma reserva para si? Não faz sentido. E essa é a cobrança de Deus. Diz, meu povo me abandonou para confiar naquilo que Ele mesmo fez. Cisternas. E aí o Senhor diz, cisternas rachadas. Agora, por que alguém que tem acesso à fonte infinita, infindável, infalível, fonte de água cristalina, fonte essa que é o próprio Deus, por que alguém com acesso a essa fonte cavaria para si uma cisterna? Por que alguém que tem acesso ao próprio Deus prefere não recorrer ao próprio Deus, mas recorrer à reserva de água que Ele fez para si mesmo?
Querido, porque às vezes é desconfortável lidar com a fonte. Lidar com a fonte às vezes é imprevisível. Lidar com a fonte, às vezes, a fonte não se comporta do jeito que a gente quer. A gente não consegue mandar na fonte, a gente não consegue determinar sobre a fonte é soberana. E aí, por termos preguiça de lidar diretamente com a fonte, a gente constrói a nossa própria cisterna. A gente pega aquilo que é verdadeiro da fonte, mas só o que a gente concorda, e cava um quadradinho de 1 por 1, e aí você fala, com esse pouquinho de água eu sei lidar, eu sei prever, eu sei como me adequar, e aqui eu mando. Então agora eu não estou mais à deriva daquilo que a fonte mandar, eu criei o meu próprio pedacinho de água. E às vezes você e eu temos a tentação de fazer recortes do próprio Deus, para que o próprio Deus fale só aquilo que a gente quer escutar. Amém, pastor, está pregando bem, obrigado pelo incentivo. Eu vou fazendo pela fé, daqui a pouco dá certo. Querido, você não manda em Deus, amém? E Ele é a fonte. E às vezes nós pegamos elementos de Deus e colocamos num quadradinho que a gente consegue dominar. E nesse quadradinho a gente fala, tá vendo? Eu vou aqui para a minha cisterna, eu não preciso ir para o próprio Deus. E isso é orgulho. Quando eu pego elementos de Deus e coloco só num contexto onde eu domino, onde eu comando, onde eu prevejo, onde eu tenho controle. O nosso vício em controle tem nos feito cavar para nós cisternas, ao invés de voltar para a fonte. Exemplos, pastor. Jesus conta em Lucas 15 a história de um pai que tinha 2 filhos, e o filho mais moço, ele, sabendo que tinha acesso a uma herança, diz: pai, me dá a parte que me cabe dos bens. Por quê? Porque eu vou pegar minha parte e vou viver do meu jeito. Agora, para pensar comigo. Primeiro que aquele menino falar para o pai, pai, me dá a parte da herança que me cabe, é ele dizer, pai, bom, quantos aqui sabem que a gente só tem acesso a uma herança quando o pai falece? Amém? Então é uma alegoria ali que Jesus conta. Aquele menino dizer para o pai, pai, me dá minha parte da herança, é como se aquele menino estivesse falando, pai, para mim você morreu. Então, o que me interessa de você mesmo, pai, é só teu dinheiro. Então me dá o dinheiro. E aí o pai dá. E aquele menino, ele fala assim, ele decide no coração dele, ele vai para uma terra distante e decide viver do jeito dele. Agora pensa comigo. Se a gente avançar ali em Lucas 15, você vai ver que mais para o final do capítulo, o pai faz uma declaração para o irmão mais velho. Qual é a declaração? O pai fala para o irmão mais velho. Obrigado, não precisa não. O pai foi falar para o irmão mais velho, o pai fala assim, filho, tudo que eu tenho é teu. Quantos lembram disso? O que é melhor, uma parte da herança ou toda a herança? Toda a herança é melhor do que uma parte da herança. Se aquele pai tinha falado para o filho mais velho, tudo que eu tenho é teu, certamente aquele pai também diria para o mais moço, tudo que eu tenho é teu. Agora, por que alguém que tem tudo decide ficar só com uma parte? Por que alguém que tem acesso a tudo fala assim, pai, dá a parte que me cabe porque eu vou viver do meu jeito? Espírito de independência e orgulho. Porque dentro da casa do pai, aquele menino tinha acesso a tudo, mas tinha acesso também ao conselho do pai. Tinha acesso a tudo, mas tinha acesso também ao pai dizendo, isso está certo, isso está errado. Então quando aquele menino diz, pai, me dá a parte que me cabe, pai, deixa eu construir uma cisterna para mim, porque nessa cisterna mando eu, e aqui eu vou fazer do meu jeito.
E às vezes, querido, nós estamos buscando inconscientemente fazer a nossa própria versão do Evangelho, porque na nossa própria versão as coisas acontecem de acordo com a nossa própria previsão. E querido, Deus tem uma proposta para mim e para você diferente. Ele é a fonte de água viva, e a fonte nos convida a não pegar pedacinhos dela e construir uma caixa d'água para você, mas se relacionar com ela numa dinâmica maravilhosa, que às vezes gera sobre você instabilidade, mas você confia, a fonte sabe o que está fazendo. Está fazendo sentido para alguém isso aqui? Quando eu olho para a profecia do profeta, do profeta Ezequiel, que ele tem aquela visão de uma água saindo debaixo do trono, e aí ele anda 500 metros, a água dá no tornozelo, mais 500 a água dá no joelho, mais 500 a água dá na cintura, e depois se transforma em um grande rio. Eu percebo algo, existe um nível de profundidade em Deus, onde nós não temos mais controle. Existe um nível de profundidade em Deus, que quem manda em nós é a própria correnteza, que é o próprio Deus. Querido, água no tornozelo, você que decide se vai mais para o fundo ou se vai para o raso. Você que decide se vai para a direita ou para a esquerda. Água no joelho, é você que decide para onde vai. Água na cintura, mais ou menos, mas ainda a decisão está com você. Agora, quando deixa de dar pé, meu irmão, quem decide para onde você vai é a própria correnteza. E esse é um exercício de confiança que o nosso próprio Deus nos chama para viver. Eu vou decidir o melhor para você, e confia que eu sei o melhor para você. Sabe, querido, dizer isso num contexto onde todas as coisas estão acontecendo exatamente como a gente está acreditando, é muito fácil. Agora, dizer isso, eu confio no Senhor, quando as coisas parecem que só pioram, esse é o convite de Deus para os maduros. Eu quero ir para lá, e a coisa está me levando para cá, mas eu preciso confiar, Deus sabe o que está fazendo. Querido, o meu convite para você essa noite é: não dependa mais das cisternas que você mesmo cavou, volta para o Senhor, Ele é a fonte de água viva, e Ele sabe o caminho certo para você, Ele sabe como está te conduzindo. E meu irmão, a melhor coisa que você tem para fazer é: Senhor, pode mandar, porque eu vou viver do seu jeito. Aleluia. Quanto mais humildade, menos cisternas nós teremos. E eu quero falar sobre algumas cisternas que talvez conscientemente, talvez inconscientemente, nós cavamos para nós mesmos. Mateus 12, versículo 9. Você está recebendo algo bom essa noite? Mateus 12, versículo 9, o texto diz assim: depois de sair daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. Havia ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram. Eles aqui está falando dos fariseus e dos mestres da lei. Então eles perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: quem de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la dali? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar para matar Jesus. Querido, agora pensa comigo, contextualmente os fariseus, eles eram os caras que mais estudavam as escrituras. Os caras conheciam as escrituras. E diante deles ali estava a própria palavra encarnada, Jesus Cristo, nosso Senhor. E os caras não conseguiram reconhecer. Por quê? Porque eles ficaram tão acostumados com as cisternas que eles mesmos cavaram, que eles não reconheceram um movimento diferente da fonte. Deixa eu te
perguntar, quando Deus contrariar as suas convicções, você vai ficar com Deus ou você vai conspirar como matá-lo? Ai, pastor, misericórdia, eu jamais faria isso. Tá, talvez você não faria, um motim contra o próprio Deus, mas talvez você ia buscar argumentos para provar como todo mundo está errado e a sua tradição é que está certo. Muitas vezes a nossa tradição é uma cisterna. Não deixe que a sua tradição se torne uma cisterna. Eu lembro de uma conversa que eu tive com uma pessoa, e essa pessoa estava falando assim, mas como pode Deus estar falando através dessa pessoa aí? Essa pessoa não sabe nem usar o português de forma correta, e olha que ela nem estava falando de mim, era alguém que falava pior do que eu ainda, mas como que pode dizer que Deus vai usar essa pessoa? Oh, meu irmão, eu sirvo um Deus que usou uma jumenta. Quando o papai do céu decidir falar com uma embalagem que não te agrada, você vai receber? Querido, confia na fonte, não na sua cisterna. Não deixa que a sua tradição, que as regras da nossa denominação, sabe, nós somos do Verbo da Vida, nós temos uma denominação, nós acreditamos em princípios maravilhosos e verdadeiros, mas meu irmão, Deus não é do Verbo da Vida, Deus não é evangélico. Isso te choca? Sabia? Deus não é evangélico, Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o soberano, Ele ama a todos. Sabe que agora mesmo tem pessoas que falam mal dos crentes, que cresceram na internet falando mal de crente, e Jesus quer alcançá-los. Só que às vezes nós como crentes nos damos o direito de ficar ofendidinho, e tudo que a gente deseja é o mal dos caras, quando na verdade a gente deveria estar chorando por eles, amando eles, crendo para a salvação deles. Sabe, eu gosto de pensar que às vezes a gente pede para Deus fazer justiça, mas o que a gente quer não é justiça, a gente quer vingança. Tá, só eu que pensei isso com os ministros do STF, né? A gente fala, Senhor, faz justiça, mas a gente não quer justiça na real, a gente quer vingança. Sabe, querido, aí a gente vê assim, Deus vai derrotar, destruir os seus inimigos. Deixa eu te falar, todo mundo que está sentado aqui, Deus destruiu todos vocês que eram inimigos. Como que Deus destruiu a gente que era inimigo? Ele nos tornou amigos. Esse é o jeito de Deus de fazer justiça. Ele pega aqueles que eram inimigos e transforma em amigos. Pronto, Deus fez justiça. Em Lucas 9, os discípulos chegam para Jesus e falam assim, Jesus, o Senhor falou, para a gente preparar ali uma turnê para o Senhor ali em Samaria, mas você sabe como que era samaritano, Jesus? Ô povinho. Então Jesus, vamos fazer o seguinte, o Senhor não quer que a gente ore para que caia fogo do céu e acaba com esse povo de uma vez? E querido, lendo, dá para perceber um tom de lamento na voz de Jesus. Jesus diz, vocês ainda não entenderam a que espírito vocês pertencem? Vocês estão querendo a destruição deles, que eu estou querendo é alcançá-los. Querido, não deixa sua tradição se tornar uma cisterna. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho falado, acho que todos os cultos de 2026, que foram poucos ainda, mas eu repeti essa frase e eu quero fazer isso de novo. Em 2026, não se distraia. Nós teremos o cenário político mais acalorado da nossa história, mais polarizado da nossa história.
lembra de que espírito você pertence. Nós servimos o Senhor que ama as pessoas. Não se distraia. Não se distraia com a sua própria cisterna. Amém? Aleluia. Esses homens, por conta da tradição, construíram uma cisterna chamada Lei de Moisés. Eu acho engraçado, porque tem um relato bíblico que uma mulher foi pega em flagrante adultério. E aí, rapaz, isso confronta a cisterna dos caras. E eles trouxeram a mulher, é engraçado, né? Foram pegos em flagrante adultério. Nas minhas contas, para acontecer um adultério, precisa de 2 seres humaninhos, né? Só que pegaram só a mulher. Cadê o cara? Se foi em flagrante, o cara estava lá. Amém? Mas por que trouxeram só a mulher? Fica aí para reflexão, né? Trouxeram a mulher para Jesus. Mestre, a lei de Moisés manda apedrejar. Ó, nossa cisterna diz isso. Aí, a Bíblia conta que Jesus ele não respondeu nada. Ele agachou e começou a desenhar no chão. Pastor, o que ele desenhou? Eu não faço a menor ideia, querido. A Bíblia não fala, nenhum de nós temos ideia. Amém. Mas às vezes eu imagino Jesus fazendo assim. Rapaz, eu vou fazer um Bob Goods aqui para relaxar antes de responder esses abençoados. E insistiram na pergunta, né? E aí Jesus diz, ok, vamos fazer o seguinte então. O primeiro de vocês que não tiver pecado, atira a primeira pedra aí, tá bom? Quem não tiver pecado, começa aí, taca a pedra. E aí eles caíram na sua própria consciência e um por um foram embora. Jesus, que é o Deus, a palavra encarnada, conseguiu revelar que a fonte era diferente do que a cisterna deles. Amém? Querido, não deixe a sua tradição se tornar sua cisterna. Sabe, nós temos alguns hábitos, né, como igreja. E um dos nossos hábitos, muito característico nosso do Verbo da Vida, é que a gente não tem o costume de bater palma depois das músicas, né? A gente louva o Senhor, a gente levanta as mãos, a gente fala palavras de amor a Deus, a gente não tem o costume de bater palma. E aí uma vez me perguntaram, pastor, mas quando você prega numa igreja que o povo bate palma para Jesus, o que você faz? Meu amigo, eu deixo a minha mão vermelha de tanta palma que eu bato para Jesus. Misericórdia. Meu irmão, a Bíblia não diz que é pecado. Eu não posso transformar a minha tradição em Bíblia. Minha tradição é minha tradição, meu costume é meu costume. Agora a Bíblia é Bíblia. E a gente precisa aprender a fazer distinção dessas coisas, amém? Aleluia. Não deixe a sua tradição se transformar em uma cisterna. Eu lembro de uma pessoa que ficou muito chateada comigo, porque a gente tem o hábito assim, o Verbo da Vida é uma igreja que nasceu por um missionário americano. E em inglês até existem as palavras, mas não são muito usadas. Palavras como tu, como ti, vós. Em inglês, você é você mesmo, é you. E é isso. E como esse missionário americano fundou a nossa igreja, a gente pegou alguns hábitos. E às vezes, orando, a gente acaba falando para você, usando a palavra você para Deus. E tem gente que fica tão ofendida com isso, ao ponto de criar uma barreira. Querido, isso é só a sua cisterna. Não deixe a sua cisterna te afastar do Senhor.
Sabe, eu posso me esforçar para tentar não usar o termo, mas de vez em quando vai escapar, e nem por isso eu estou sendo irreverente, eu não amo Jesus. Querido, é só o jeito de falar. Amém? Esses dias eu postei um vídeo de um dos maiores pregadores vivos, né, o pastor John Piper. E aí ele falou, como ele é americano, a tradução colocou você. E aí uma pessoa comentou assim: não chame Deus de você. Eu fiquei pensando em responder, né? Eu respondi: tá bom, vou mandar um WhatsApp para o John Piper e vou falar para ele que ele errou nessa, tá? Mas eu achei melhor não entrar nessa, e Deus é bom, amém. Querido, não deixe a sua tradição se transformar em uma cisterna, amém? Pastor, como isso se aplica de outra forma? Às vezes, querido, a sua tradição é a expectativa que você tem de como Deus vai agir. E aí, às vezes, Deus confronta a sua expectativa, age de maneira extraordinária, diferente do que você esperava, só porque Ele é o Senhor. Querido, teve cultos que eu estava pregando, e eu estava achando tão ruim a minha pregação. E olha que nem foi hoje, tá? Foi outra vez. Mas eu estava achando tão ruim, que eu estava assim: Senhor, acaba logo. Estava tipo a voz do meme lá: acaba, pelo amor de Deus. E assim, né? Eu preguei a palavra e amém. Já desci com aquele semblante de derrota. E uma senhorinha veio para mim e falou assim: meu Deus do céu, você descreveu toda a minha vida, como eu fui alcançada pelo Senhor. Eu: sério? Você estava nessa igreja aqui? Querido, porque Deus não depende da sua performance. Deus é Deus, Ele pode fazer mesmo não sendo de acordo com a sua expectativa. Ele é o Senhor. Eu lembro de um músico que a gente tem no Brasil, ele é famoso, e ele falou que durante anos ele serviu na igreja do pai dele, e o louvor era ele e o violão dele, e o negócio não ia, não chegava ninguém, e ele, com aquele sonho de moleque que é músico, né, queria ter uma banda, queria que o negócio crescesse, e não ia. E aí, assim, depois de 5 anos servindo, frustrado com isso, Deus falou, ele foi falar com Deus: Deus, o que eu estou fazendo aqui? E aí o Senhor falou com ele: nesse tempo todo, eu estou transformando quem você é, para conseguir carregar o peso daquilo que eu tenho para você. Talvez hoje esse cara seja um dos líderes de adoração com maior notoriedade no território nacional, querido. Músicas que a gente canta o tempo todo, mas foi forjado num ambiente onde tudo parecia que estava dando errado, mas o que estava sendo trabalhado não era a qualidade musical do louvor daquela igreja, era a qualidade do caráter dele. Às vezes Deus vai te levar por um caminho que para você não parece ser o caminho certo ou o caminho lógico, mas o Senhor sabe o que está fazendo, amém? Glória a Deus. Não deixe que a sua tradição se transforme em uma cisterna. 2 Samuel 5, no versículo 18, eu quero falar sobre uma outra cisterna que às vezes acabamos construindo para nós, que é a cisterna da nossa experiência prévia. 2 Samuel 5,18, o texto diz assim: tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? Agora, deixa eu te lembrar de uma coisa. Você lembra da historinha de Davi e Golias? Oi, você lembra da historinha de Davi e Golias? Você lembra do que Davi chamou Golias? Ele falou: incircunciso filisteu. Então, Golias era filisteu. Davi, moleque, já tinha derrotado um filisteu, e o maior dos filisteus. Ele tinha histórico de êxito nessa área, tinha experiência. Estava lá no LinkedIn de Davi: derrotei filisteu na base da pedrada, meu irmão. Esse era o histórico de Davi. E aí agora, os filisteus vêm com graça.
E Davi, rei de Israel, cabra bom de guerra. Ah, filisteu? Não, o maior deles eu derrubei na pedra. Só que Davi fez uma coisa, ele não confiou na sua própria experiência, ele foi de novo consultar o Senhor. Querido, às vezes nós somos rápidos demais para confiar na nossa própria experiência e ignoramos Deus na equação. Algo que eu sou tão impactado nos livros do irmão Kenneth Hagin, que assim, ele era o cara da cura. Ele foi curado e ele se transformou em um homem de Deus muito usado para liberar cura sobre a vida das pessoas. Mas eu gosto quando eu vejo nos livros que alguém foi pedir oração para cura, e ele fala assim, sei lá, no domingo ele fala assim, ok, quarta-feira eu vou te visitar e vou orar por você. Rapaz, por que não ora na hora, né? Mas ele fala que voltava para casa e meditava em todos os textos bíblicos sobre a cura, e orava sobre isso, e deixava isso subir no coração dele de novo, e voltava para as mesmas verdades das quais ele já era professor, durante um certo tempo, até que ele fosse orar. Às vezes, por conta do nosso sucesso no passado, nós somos rápidos demais a querer tomar algumas decisões, quando a gente deveria voltar para a fonte e não confiar na cisterna chamada experiência. Experiência é bom, é maravilhoso, querido. Suas experiências são maravilhosas. O apóstolo Pedro diz, adicione à vossa fé virtude, e à virtude, experiência. Experiência é fundamental, meu irmão, vai te ajudar. Agora, transformar as suas experiências em um substituto para o relacionamento com a fonte é confiar na cisterna, não em Deus. Amém? Eu não sei você, mas eu tenho um disjuntor no meu cérebro, que às vezes nem deveria existir, mas esse disjuntor ele desliga com determinadas frases. Tipo, quando o cara fala, eu sou corintiano, brincadeira, estou brincando. Mas quando eu estou conversando com alguém, a pessoa fala assim, já vi de tudo. Para mim é muito difícil continuar ouvindo o resto da frase. Fala, meu amigo, quantos anos você tem, Matusalém? Já viu de tudo. Rapaz, tem coisa no mundo acontecendo, mas esse daí viu todas as coisas. E às vezes, querida, a gente está com essa postura. E assim, né? A verdade é que o nome disso é orgulho, soberba, presunção, ou qualquer outro nome de demoníaco que você queira dar para isso. Querido, confia na fonte. Foi o que Davi fez, ele perguntou, devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu, vá, pois eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e lá os derrotou. Ele disse, como as águas de uma enchente causam destruição, assim pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Por isso aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Aí, como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi e os seus soldados os apanharam. Mais uma vez, olha só, Davi acabou de derrotar os caras. Davi já tinha um histórico de êxito contra os filisteus, agora ele derrota os filisteus de novo, consulta ao Senhor, e no versículo 22 diz, mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam no vale de Refaim. E aí Davi falou, rapaz, eu derrotei eles quando eu era adolescente, derrotei eles no mês passado, vieram de novo. O que Davi fez? Então Davi consultou ao Senhor novamente. Não confie na sua cisterna chamada experiência. Não, é porque sempre foi feito assim. Querido, e se Deus quiser mudar a estratégia logo dessa vez? Confia no Senhor. Sabe, às vezes a gente trata algumas coisas como se fosse traço de personalidade, mas quando na verdade são deformidades de caráter. Falta de flexibilidade, às vezes sim é um traço de personalidade, mas às vezes é uma fraqueza de caráter. Sabe, quando acontece um negócio milimetricamente diferente daquilo que você esperava, e a pessoa entra em pânico, ai meu Deus, e agora? Como que vai? Calma, querido, Deus continua sendo Deus, amém?
Aleluia. E olha o que aconteceu. Então Davi consultou o Senhor novamente, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por detrás deles e os ataque em frente às amoreiras. Assim que você ouvir o som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois este será o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Eu imagino que Deus ficou tão feliz que Davi voltou a consultar o Senhor de novo, e Davi falou: esse é meu garoto. Mas ó, Davi, deixa eu te falar, agora a gente vai mudar o plano. Você vai pelo outro lado, e quem vai atacar eles não vai ser você, serei eu. Quando você ouvir o som de passos, vai para cima, porque esse é o sinal que eu estou agindo. Querido, e se dessa vez não for como as outras 35 vezes que você já viu? E se dessa vez Deus tiver uma proposta diferente? Você está confiando na cisterna chamada experiência, ou você vai confiar no Senhor? Obedeça o Senhor, Ele sabe o que está fazendo, amém? Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Não confie nas suas cisternas, confie na fonte. Agora, eu quero mostrar um último exemplo, que é não transformar as instruções do passado em uma cisterna. Às vezes Deus te falou algo em 1937, e você está até hoje sem consultar o Senhor, sem ouvir o Senhor, sem se relacionar com o Senhor. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: a revelação de Deus para o ser humano é progressiva. Deus vai descortinando, vai revelando mais, e você precisa se relacionar com o Senhor. Aí você diz: pastor, Deus é imutável, Deus não muda. Eu concordo. A Bíblia diz em Tiago 1,17: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ele não muda. Agora sim, querido, o seu entendimento daquilo que Deus estava dizendo muda. E às vezes ouvir a mesma instrução com a maturidade de hoje vai fazer toda a diferença. Amém? Gênesis 22, versículo 1. Passado algum tempo, Deus pôs à prova Abraão, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: sim, aqui estou. Então Deus disse: tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Olha só, então Deus tinha dito para Abraão: você vai ser pai de nações. Abraão tem um filho chamado Isaque, e aí o menino adolescente, Abraão chama, Deus chama Abraão e fala: sacrifique Isaque para mim. E Abraão ia obedecer, e Deus não muda, amém? Abraão pega Isaque. Esses dias a Estela me mandou um meme, né, de como seria a cara de Isaque, enfim, indo lá para ser sacrificado sem saber, né? Abraão pega Isaque, pega o machado, a lenha. Isaque obedece, vai com o pai dele, e ele fala assim: pai, eu estou fazendo as contas aqui, eu vi machado, eu vi lenha, está faltando nada não, pai? O que a gente vai sacrificar? Aí Abraão diz, né, Deus proverá para si. E agora, Abraão, ele estava decidido a obedecer ao Senhor, por mais que isso fosse loucura diante dos olhos dele, mas ele estava decidido a obedecer. Aí no capítulo 22 de Gênesis, versículo 10, o texto diz assim: então Abraão estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o filho. O anjo do Senhor, porém, o chamou do céu: Abraão, Abraão. Aí ele: sim, aqui estou. Eu fico pensando, né? Eu não imagino que Abraão estava tão decidido a obedecer,
Porque quando perguntaram para Abraão, onde você vai? Ele falou, eu e o menino sacrificaremos e eu e o menino voltaremos. E aí o texto, inclusive no Novo Testamento, diz que Abraão tinha expectativa, porque Abraão cria no Deus que ressuscita os mortos. Então Abraão achou que o que ia acontecer ali era uma ressurreição, ele estava convicto. Eu não imagino que Abraão pegou lá a faca, levantou, vamos lá, eu vou contar, 1,5, vai Deus, fala alguma coisa, 2, não meu irmão, eu acho que Abraão ele estava decidido, tanto que o anjo tem que gritar 2 vezes, Abraão, Abraão, sim Senhor, estou aqui, não sacrifica, aí diz, não estenda a sua mão contra o rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não negou dar a mim o seu filho, o seu único filho. Abraão tinha uma instrução clara de Deus, mas no meio do caminho da obediência, Abraão ouviu de novo do Senhor. E não é que Deus mudou de ideia, é que Deus viu a intenção do coração de Abraão, e Deus viu, Abraão, você está maduro o suficiente, pode parar. Muitas vezes, querido, alguns Isaques estão morrendo porque alguns Abraãos pararam de ouvir o Senhor. Ou continue ouvindo o Senhor. Não transforme a instrução e a profecia que Deus te deu no passado em uma cisterna para hoje. Amém? Querido, volte à fonte. Jesus é a fonte. Amém? Vem para cá, Júlia, por favor. Jesus é a fonte. Amém? Às vezes é mais fácil a gente construir, a gente pegar princípios de Deus e colocar dentro de uma caixinha onde a gente pode dominar. Querido, aquilo pode ter princípios de Deus, mas não é o próprio Deus. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que valoriza bastante esse tipo de coisa. A gente quer mostrar um aspecto de Deus e quer que o mundo aceite um aspecto de Deus que a gente quer mostrar que seja mais conveniente para nós. E é aí que você vê algumas pessoas dizendo, pessoa que é crente, filho de pastor, que não tem coragem de falar, é Deus que me falou, eu fui no monte, eu orei, Deus me entregou, era profecia, era manto, era xaramanaias, era essas paradas. A pessoa fala assim, não, são princípios milenares judaico-cristãos. Uma vergonha, rapaz. É Bíblia, é Jesus. Só que às vezes a gente quer mostrar, a gente quer melhorar Jesus. A gente quer tornar Jesus mais palatável para o mundo. Mas me permita dizer uma coisa: nosso Senhor disse: o mundo me odiou e vai odiar vocês também. Essa é a proposta para um discípulo, meu irmão. E aí você tem que tomar a decisão, se você quer tornar Jesus palatável para o mundo, ou se você quer mostrar Jesus de verdade para o mundo. Sabe, o mundo não precisa de mais uma igreja que pareça com ele. O mundo não precisa, antigamente a gente achava isso, que se a gente fizesse um negócio maneiro e a gente usasse as palavras certas e a gente usasse a iluminação e a música certa, a gente ia atrair o jovem, né? Quem cresceu na igreja ouviu essa ladainha um monte de vezes. E meu irmão, sabe o que o jovem quer de verdade? Ele quer algo verdadeiro, não algo para agradá-lo. Ele quer algo que transforme sua vida, não algo palatável. E aí às vezes a gente que é pentecostal traz nossos amigos, né, quase, alguns irmãos, isso é quase como um ano bissexto, né? A cada 4 anos você traz um visitante para a igreja. Aí você traz o seu amigo, e naquele dia que você trouxe o seu amigo, tem aquele moverzão, a Dani já começa a correr, a Isa, nem vou olhar para lá, deixa eu olhar para cá, e começa aquele negócio, e você fala assim, ai, é que meu amigo é tradicional, o que ele vai pensar? O problema é dele. A gente não está aqui para tentar maquiar Jesus. Jesus é a verdade. E se as pessoas não se sentem confortáveis com isso, elas que mudem. Jesus continua sendo Jesus.
Eu oro para que você traga bastante visitante. Eu oro que para cada dia que você trouxer o visitante, Deus faça um mover daqueles que a gente fica jogado aqui no chão babando. Aleluia. Sabe por quê, meu irmão? Porque a gente precisa do que é real, e não dos nossos estratagemas gospel para atrair as pessoas. A gente precisa da verdade. Jesus é a fonte. Eu não pedi autorização, mas eu vou contar o testemunho da irmã mesmo assim. A Ana está ali. E a Ana, ela tinha muitas dúvidas, né? Muitas interrogações quando ela começou a vir aqui para a igreja. O irmão Davi, ele estava num ministério missionário ali, né? De missões locais, trazendo a irmã para Jesus, aleluia. E ela tinha muitas das suas dúvidas. Aí, o que você acha? Uma menina inteligente que tem dúvidas? Cara, vamos dar uma boa explicação exegética para ela, vamos usar a boa apologética, vamos chamar o pastor Tassos Licurgo e explicar a existência de Deus na perspectiva científica e filosófica, e aí sim ela vai entender. Mas sabe como que aconteceu a mudança na vida dela? Uma menina que estava lá na sala das crianças desceu e entregou uma profecia para ela. É assim, meu irmão, é assim que Deus faz. Sabe, nós não precisamos tornar Jesus palatável e bonitinho para o mundo tirar suas conclusões. Nós não precisamos explicar Jesus, nós precisamos manifestá-lo. Deus quer que o seu povo manifeste-o, não o explique. Eu louvo a Deus porque em Atos 1:8 a Bíblia não diz, quando recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis meus explicadores. O texto diz, sereis minhas testemunhas. Jesus não nos chamou para sermos advogados dele, de mostrar, olha, veja como faz sentido com base nos fatos e nas evidências. Não, meu irmão, Jesus nos chamou para manifestá-lo. Aleluia. E só pode manifestar Jesus quem tem relacionamento com Jesus, quem vive com a fonte, não com as suas próprias cisternas. Meu irmão, eu oro para que Deus te leve a viver uma vida tão radicalmente dele, que seja impossível o mundo não notar Jesus através de você. Está na hora, meu irmão, da gente não aceitar mais, não na vida dos outros, mas na nossa própria vida, esse evangelho soft, esse evangelho educadinho. Querido, eu oro para que você, nos ambientes mais inóspitos, receba palavras, profecias, receba instruções de Deus, que você fala assim, meu Deus do céu, Jesus, se eu obedecer isso eu posso perder meu emprego. Daí você lembra, vale mais a pena ficar com Jesus do que com o emprego. E aí você obedece Jesus e Ele faz algo, aleluia. Eu lembro de um homem de Deus que eu conheci. Você estava no primeiro JPN lá em Guarulhos? Oi? Do Isaac? Olha só, estava num evento que a Estela estava e eu nem sabia quem era a Estela, tá vendo? Eu já estava, sei lá porque eu falei isso, desculpa gente. Eu estava num evento, e eu lembro que um homem de Deus contou um testemunho, lá em Campina Grande, na Paraíba. Eles têm a maior festa junina, né? O que eles chamam de São João, a gente chama de festa junina do mundo, assim. Enfim. E assim, a cidade vem gente de vários estados para ir para essa festa. E esse rapaz, ele estava no ônibus voltando da igreja. E assim, a galera no ônibus drogadaça, e aquela coisa toda. E ele falando assim, Deus, faz alguma coisa. Deus, alcança esses jovens. E ele, jovenzinho também, Deus falou com ele, eu já fiz, eu morri na cruz por cada um deles, faz alguma coisa agora você. Aí ele, tá bom Senhor, me dá estratégia. Que estratégia o quê? Levanta e começa a pregar.
E sabe qual é o problema, querido? Que a gente espera que Deus nos dê estratégia para fundar um movimento que vai atrair e tocar as nações, mas a gente não tem coragem de romper o nosso orgulho para no meio do metrô começar a anunciar Jesus. Eu lembro de um dia que eu estava andando no centro de São Paulo com um amigo crente, e tinha um cara pregando, e ele falou: olha que ridículo, cara, isso até joga contra nós, né? Eu falei: ei, cabra safado, ele tem coragem de estar gritando o nome de Jesus no meio da praça, vamos você e eu aqui pregar também, já que a gente é tão melhor de Bíblia do que ele? Aí a gente não tem coragem. A gente quer que Jesus nos dê uma estratégia que não manche a nossa postura e o nosso branding para estar protegido, para causar o impacto certo sobre o ângulo certo. Para com isso, meu irmão. E se Jesus te chamar para ser ridículo diante dos homens, você vai obedecer Jesus ou a sua cisterna chamada reputação? E se Jesus te chamar para passar vergonha diante de todo mundo? Às vezes a gente tem um zelo missionário: não, Senhor, me envia para a África, porque lá o Senhor vai fazer algo. E às vezes a África é o churrasco da tua família. A gente está disposto a obedecer o chamado? Não deixa a sua cisterna limitar o agir de Deus na sua vida. Aleluia. Querido, o Senhor nos chamou para revelá-lo, e só pode revelá-lo quem se relaciona com a fonte. Me permita encerrar com isso. Certa vez, na cidade de Sicar, uma mulher que tinha um histórico bastante complicado, está buscando água, meio-dia, num poço, e sentado naquele poço estava o nosso Senhor. E Jesus tem uma conversa com ela, e entre as coisas que Jesus fala, ele diz assim: olha, se você soubesse quem está te pedindo água, era você que me pediria água, e eu te daria uma água que você nunca mais teria sede. E aí ele diz: porque, como diz a Escritura, aquele que crê em mim terá dentro de si uma fonte para jorrar para a eternidade. Jesus, ele estava fazendo uma promessa: quem beber dessa fonte se torna fonte, quem bebe dessa fonte se torna fonte, quem bebe dessa fonte se torna fonte. E aí aquela mulher que estava buscando água de um poço, uma cisterna, tem um relacionamento, encontra ali a verdadeira fonte. E aquela mulher, poucos versículos depois, ela que estava envergonhada, volta para o meio da cidade, e uma mulher sozinha evangeliza uma cidade toda. O que ela não entendeu é que ela tinha acabado de beber da fonte, e ela instantaneamente tinha se tornado o próprio canal para essa fonte fluir e tocar na vida de outros. Um relacionamento com Jesus nos torna um canal para a fonte fluir e alcançar outros. Abandone a sua cisterna, retorne para a fonte. Talvez a sua cisterna sejam os machucados e as feridas que instituições humanas deixaram sobre você. Rapaz, eu estou nessa de igreja há muito tempo, e eu já vi cada coisa, e quer saber, eu não quero mais não. Querido, talvez essa seja a sua cisterna. O que tem machucado as pessoas não é Jesus. Jesus é a cura, Ele é a própria fonte. O problema é que durante anos você bebeu de uma cisterna e você achou que essa era a fonte, mas não era. A fonte é Ele. A fonte é Ele. Não deixe as suas decepções do passado se tornarem a sua cisterna. Volta para a fonte. Aleluia. Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo essa noite. Pai, que essa palavra caia no bom solo dos nossos corações.
Jesus, como nós amamos esta unção, como nós amamos essa presença que é tão perceptível aqui. Faz de nós, Senhor, essa fonte. Senhor, não nos deixe, Senhor, que nos tornemos uma represa que impeça outros de serem molhados pelo Senhor. Pai, que por onde nós passarmos, pessoas sejam molhadas pela água viva, que é Jesus. Faz de nós, Senhor, um canal desobstruído para a fonte jorrar. Faz do seu jeito, Senhor. Nós nos submetemos à sua vontade. Nós nos submetemos ao teu senhorio. Senhor, nós não determinaremos o fluxo ou a força dessas águas. Nós simplesmente nos submetemos e dizemos: eis-nos aqui, Senhor. Queremos a sua vontade. Aleluia. Eu tenho uma impressão no meu espírito de orar pelas famílias do Verbo Sapopemba. Eu não quero pedir para você sair do seu lugar nem nada do tipo, mas eu quero orar pelas famílias aqui representadas. Senhor, eu oro, Pai, por cada casa que está aqui representada. Tenha uma pessoa ou mais de uma pessoa dessa família aqui. Eu oro, Senhor, que essa decisão de nos tornarmos uma fonte, se traduza na nossa casa, Pai. Que a nossa família, Senhor, se torne uma fonte para molhar a vida de outros. Jesus, como o apóstolo Paulo instruiu, pregue a tempo e fora de tempo. Senhor, nós não queremos perder oportunidades de molhar a vida de outros. No ambiente onde estivermos inseridos, usa-nos, Deus. Nós não queremos abafar o teu mover. Nós te pedimos, usa-nos, Deus. Que a nossa casa, que a nossa família se torne um canal desobstruído para esse rio tocar a vida de outros. Que a nossa casa se torne um lugar de conserto para a vida de pessoas. Que a nossa casa se torne um lugar de conselho para a vida de outras pessoas. Que a nossa casa se torne um lugar de cura para a vida de outras pessoas. Jesus, nos perdoa pelo Senhor muitas vezes só ter os nossos púlpitos. Nós tomamos essa decisão hoje à noite, que o Senhor tenha a mesa das nossas casas, para tocar a vida de outros. Que as mesas dos nossos escritórios se tornem o lugar de onde o rio flui. Que os nossos relacionamentos se tornem o lugar de onde o rio flui. Aleluia. O Senhor sabe o que está fazendo. Oh Jesus, como nós te amamos. Eu vi como se hoje você mudasse uma fase na sua vida.
E eu sei que não parece o dia mais propício para isso, né? Mas fidelidade, quando a coisa não está boa, tem um sabor diferente, minha irmã. Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu não quero inventar ou falar qualquer coisa que não seja o Senhor falando. Mas eu te agradeço, Pai, por esse zelo, Pai. Senhor, obrigado pela oportunidade que a minha irmã tem de ver hoje o processo da fé funcionando. O que Deus está para fazer servirá de marco para a sua vida, para os próximos anos do ministério. Jesus, obrigado porque você encontrou o coração certo. Não deixe o zelo esfriar. Eu sou o Senhor. E eu vou fazer. E eu estou te dando a oportunidade de enxergar o que eu estou fazendo. Aleluia. Aleluia. Sabe, minha irmã, tem um texto que a Bíblia diz assim: quanto ao Senhor, os olhos dele passam por toda a terra, para se mostrar forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. A imagem que eu tive enquanto eu orava é Deus procurando em toda a terra, e aí eu achei o coração certo para eu manifestar, eu achei o coração certo para eu me mostrar forte. Se prepara para o favor de Deus te favorecer em coisas que você nem pediu. Por conta do coração alinhado, Deus pode fazer o que você deseja e aquilo que você nem sequer pediu para Ele, porque Ele viu seu coração. Aleluia. Aleluia. Jesus, obrigado, Senhor, por pessoas que você está forjando nesse lugar. Obrigado, Senhor, pelos seus processos que não respeitam a nossa lógica. Obrigado, Senhor, porque a sua didática é bem diferente do nosso jeito, mas nós estamos animados e dizemos: faz, Senhor, do seu jeito. Queremos a sua vontade, assim na terra como é feita no céu. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia. Você recebeu algo bom essa noite, meu irmão? Glória a Deus. Deixa eu orar por você. Pai, obrigado por essa palavra caindo no bom solo do coração dos meus irmãos e produzindo vida, produzindo transformação, em nome de Jesus, amém. Vá em paz, meu querido, seja abençoado praticando a palavra de Deus.